Eu vim contar um pouquinho da história da Arcura, como tudo isso começou, desde os meus 7 aos meus 9 anos, já com um histórico, né, de uma pessoa espiritualizada na minha família, minha bisavó. Quando ela faleceu, eu era muito jovem. Antigamente eles velavam as pessoas em casa, né, e ali começou a minha história, porque do caixão dela, as criancinhas todas dormindo, assim, e eu via uma luz dela vindo pra minha cabeça. E aquela família toda falando de fantasma, de bola de fogo, de não sei o quê. Aquilo me assustou muito. E depois desse dia, depois, né, do enterro da minha bisavó, eu comecei a ver coisas. E a minha irmã, bem atentada também, ela me assustava. E aí eu achava que era normal aquilo, que eu via as pessoas coloridas. Sempre tinha um arco sobre as pessoas. Às vezes era escuro, às vezes era claro, às vezes era dourado, às vezes era azul. E aí depois desse período, né, que eu tinha muito medo de dormir sozinha, muito medo de ir em velório, de pessoas mortas, eu comecei a ver, comecei a ouvir e principalmente eu conseguia saber as pessoas que estavam ruins. Quando elas estavam tristes, a áurea delas ficava cinza, ficava escura, às vezes ficava num formato diferente, mas até então, como eu disse, eu achava que todo mundo era assim, né? E aí o tempo foi passando, acabei estudando bastante sobre questões de espiritualidade, fui desenvolvendo alguns dons, sempre tive muito preconceito, eu mesma tinha muito preconceito, uma família muito católica, muito religiosa e principalmente muito resistente. Eu nunca quis isso, na verdade, me expor, falar sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu sentia. Comecei a trabalhar, desenvolver isso, e sempre que as pessoas estavam na minha frente, eu tinha essa intuição, essa sensibilidade de saber se ela estava bem, se ela estava ruim. Quando o problema dela era espiritual, principalmente, porque a energia dela mudava, sempre mudava. E aí fui desenvolvendo, mas eu sempre tive isso na minha cabeça. Com 40 anos eu vou parar de trabalhar. 40 anos eu acho que o meu dom, se era ajudar pessoas nessa questão espiritual, né? 40 anos eu vou parar. E realmente, né, já estava bem confortável, né, para mim poder realmente parar. E com 40 anos é que aí que começou toda a história. Com 40 anos eu descobri São Miguel Arcanjo, num momento bem delicado da minha vida, que eu tinha me perdido totalmente, não me sentia mais dentro da minha sala, na minha casa, sempre muito vazia, parecia que faltava alguma coisa, e era muito forte, assim, porque eu não conseguia respirar, eu não me encontrava mais. E aí descobri São Miguel Arcanjo através de uma história muito inacreditável, assim, e ali começou a vir alguns sonhos, sempre muitos sonhos, e eu dizia, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sonho, no outro dia acontece, e era com muita frequência esses sonhos, muitas frequências mesmo, até que um dos sonhos acabou vindo referências de pessoas da minha família, aonde eu comecei a acreditar nesses sonhos, porque eram coisas que aconteciam que eu dizia, não é possível, e aí eu comecei a falar também um pouquinho, tipo, eu sonhava, chegava de manhã, eu falava para as pessoas o que eu tinha sonhado, e aí essas pessoas diziam, nossa, Gi, vai acontecer, isso realmente é real, tu precisa fazer, e foram me fortalecendo para eu fazer aquilo que eu sonhava. E aí acabou vindo a canalização, que depois que eu soube, né, que era uma canalização de São Miguel, de uma máquina e em seguida de produtos, que eu não sabia se era para banho, eu não sabia se era para fazer chá, eu simplesmente fui seguindo os sinais, assim, né, e tive pessoas incríveis, maravilhosas que me ajudaram para que eu pudesse botar isso tudo em prática. Então, a história da Arcura, São Miguel veio e falou, colhe as ervas, e eram várias ervas, era um corredor muito grande, com muitas pessoas mortas, e ele dizia, colhem as ervas. Então eu ia pegando algumas ervas que brilhavam, mas muito assustada com aquele corredor, muito assustada com aquele sonho, né? E aí, lá no final eu só tinha pego 4 ervas, e lá no final tinha uma senhora que estava ajoelhada nos pés de um menino que estava enforcado. E aí eu dizia pra ele, eu não vou pegar mais nada, eu vou tirar essa mulher daqui que ela tá sofrendo muito. E aí eu pegava essa mulher, tirava de lá, ele veio e falou, pode deixar que eu vou mandar entregar essas ervas na tua casa. Mas eu já tava me achando tão louca com esses sonhos todos, que eu acordei e falei pra pessoa que tava comigo na época do sonho, rindo até, falando assim, se eu ficar louca, tu me interna num lugar bem legal, pelo menos. Porque era muito real aquele sonho, né? E eu com as ervas ali na cabeça. E aí eu atendo na sala do lado, né, da minha casa, e aí eu conversando com a pessoa sobre o sonho, nisso a campainha toca, que eu olho pra campainha, era a pessoa do meu sonho, uma senhora, e eu falei, não é possível, não é possível. E eu fiquei desesperada, porque eu achei que eu teria que contar pra ela que o filho dela se matou. E aí eu fui atender ela, meu coração acelerado, eu tava muito ruim naquele momento, e quando ela sentou na minha frente, botou o celular, era a foto do filho dela. E ela falou, meu filho se... E eu falei, ai, que alívio, pelo menos não eu pude contar.
Mas na hora me deu um alívio, porque eu pensei, poxa, né? Pelo menos isso não é eu que vou falar. E ali ela pegou e falou pra mim assim: Gi, eu tô com um projeto de fazer sabonete e eu tô com o nome de 2 ervas que eu quero fazer sabonete pra criança. E eu tô com o nome de 2 ervas aqui que eu quero que tu veja, me ajuda, se realmente essas ervas servem pra isso ou não. E na hora me veio o sonho que ele disse pra mim, que ele iria me entregar essas 2 ervas que faltavam na minha casa. E aí eu olhei pra aquela senhora e falei: não, isso não tem a ver contigo, essas ervas. Eu vou anotar, isso tem a ver comigo. Mas a senhora vai, faz os sabonetes que tem que fazer. Eu mesmo vendo pra ti, te ajudo se tu quiser. Mas eu vou pegar o nome dessas ervas porque isso tem a ver comigo. E nisso, a senhorinha foi embora. Acabei nem cobrando consulta dela. E depois ela voltou com as sabonetes. Quando ela voltou com essas sabonetes, pra mim provar, eu fui usar uma e me queimou o corpo, o rosto. Mais queimadura assim de arder o corpo. E aí eu peguei, liguei pra ela e falei: olha, minha senhora, não faz, arruma um químico, sei lá, alguém que entenda, porque se for pra criança principalmente, tu vai acabar levando até um processo. E aí ela falou assim pra mim: mas eu nem sei o que eu fui fazer na tua casa. Eu nem posso trabalhar, porque eu recebo um benefício, se eu trabalhar eles vão me denunciar, eu vou perder meu benefício, eu não sei o que eu fui fazer aí. E ali eu entendi que ele disse que ia me entregar essas ervas que faltavam em casa e que ele queria realmente que eu fizesse isso, que era algo que eu sentia que era pra energia do corpo, né? Tanto que eu acabei comentando, né, com a pessoa que estava comigo, eu comentei com uma amiga e ela imediatamente, também muito espiritualizada, falou: não, Gi, vamos testar isso aí. Por quê? Porque eu não sabia pra que era. Então ela fez vários vidrinhos com as ervas, né, que então a gente tinha combinado. E aí eu botava na mão da pessoa, quando ela chegava na minha frente, que eu sentia que ela estava muito carregada, eu botava na mão dela, ela fazia assim, com aquelas ervas, e passava aqui, assim, e a áurea dela ia mudando. Então, assim, principalmente as pessoas que estavam com pensamentos suicidas, muita ansiedade, muita depressão, ia mudando. E em alguns momentos, foram 2 na verdade, eu via larvas, como se aquela áurea que eu via da pessoa, ela estava calcificada. Então não chega coisa boa e aquilo que ela tá sentindo não vai embora. Então quando a áurea da pessoa tá assim, eu olho pra pessoa e digo: bah, que pena, coitado. E eu sempre digo, né, eu te ajudo quando tu me perguntar, né? E eu não sentia liberdade pra fazer isso, dizer: fulano, ó, procura ajuda, faz assim, eu nunca fiz isso, né? Só quando a pessoa pergunta. Só que como ela tava na minha sala, eu falei: ó, passa isso aqui. E quando ela passava, aquilo ia desmanchando, era imediato. Com aquelas ervas, que eram as essências até, né? E aquilo ia desmanchando. E a pessoa saía de lá rindo, a pessoa saía super bem, a pessoa mudava a vida dela assim, que eu dizia: meu Deus, isso realmente dá certo. Eu preciso fazer algo. E aí eu fui teimando, né? Porque eu não queria trabalho, não queria, né? Com 40 anos eu já queria férias. E eu falei: não, eu não vou fazer, não é isso. E aí começou a vir cada vez mais frequente os sonhos. E eu perguntava sempre nos sonhos: mas o que é isso? O que tu quer que eu faça? Né? E aí ele disse: esse produto, na verdade, ele é um purificador absoluto do corpo etérico, que é exatamente isso que eu vejo, essa energia. Ele é um purificador do corpo etérico. E o outro, que aí foi dividido essas ervas, né? O outro é um purificador absoluto do campo áurico, do ambiente. E aí eu comecei a ter sonhos, que eu tava com esses vidrinhos em hospitais, que eu tava com esse vidrinho dentro de presídios, sabe? Com pessoas doentes em cima de uma maca, e eu fazia isso. E esses sonhos foram vindo. E aí essa pessoa, Flávia, também me ajudou muito, porque ela fez os vidrinhos e sempre me incentivou a levar isso em frente. E aí a gente acabou achando uma empresa que fizesse. Fiquei testando, né, por muito tempo, quase, acho que 1 ano aí, testando os vidrinhos. É isso mesmo? Tem certeza que é isso? Sempre desafiando, sempre desafiando. Eu sonhava e dizia: não, se realmente for, tu vai me dar uma resposta. Se realmente for, vai acontecer alguma coisa. Só que aconteceu tanta coisa que não teve como eu fugir mais. Acabamos desenvolvendo esse produto com uma empresa aqui de Criciúma mesmo, né? E a arte dela também foi outra história muito linda, que a pessoa que acabou ajudando, uma pessoa que sabia da história, e aí acabou fazendo em detalhes, assim, exatamente aquilo que nós tínhamos passado para ela, sobre os sonhos, sobre o que ele queria da gente. E aí quando ficou pronto, né, esse produto, eu comecei já a fazer alguns testes com ele mesmo, com o próprio, né? A gente teve maior cuidado, assim, para que ele não tivesse um cheiro muito forte de ervas, ou aquele cheiro de incenso, para que ele pudesse ser colocado em qualquer lugar, sabe? Num comércio, num cartório, numa clínica. Muito cuidado, assim, principalmente com o cheiro, assim, né? Para não ficar aquele cheiro forte, porque a ideia não era o cheiro, né? É o que ele fazia. Então, assim, teve algumas ervinhas ali que bem diferentes, que eu mesmo dizia: cara, isso aqui tem certeza que isso aqui é para limpar
pá. E aí eu olhava na internet, meu Deus, vou botar o nome dessa erva pra ver se ela tem algum significado na espiritualidade. E aí tava lá, que era pra limpar as larvas do campo áurico. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Nunca que eu tiraria isso da minha cabeça, jamais, se não fosse através desses sonhos. Então foram coisas muito fortes até que eu resolvi fazer. E aí o nome também, quando eu perguntei, né, o que seria, né, ele falou que era um purificador absoluto do campo áurico e do corpo etérico, só que o nome seria Arcura. De ar que cura, Arcanjo Miguel, né? E arco, que é o que eu vejo ao redor das pessoas. Então o nome Arcura é exatamente isso, é o nome que foi dado por São Miguel Arcanjo. E aí o ano passado também aconteceu várias coisas na minha vida pessoal e eu acabei, tipo, chega, não quero saber disso. E fui parar na Itália, em 3 lugares que eram dele, assim. Fui pro Monte Gargano, onde lá eu pedi muito, rezei muito, chorei muito, foi muito forte o que aconteceu lá, porque quando eu cheguei naquela montanha, eu fui lá pra isso. Se tu realmente quer que eu faça algo, tu vai me mostrar, porque eu não quero mais nada, não é isso que eu quero mais pra mim. E aí quando eu cheguei lá no Monte Gargano, aconteceu muita coisa bacana, assim, sinais, eu sentia muito forte, né? Ele falou mesmo pra mim, né, vai, segue a espada, e foi exatamente o que aconteceu lá. Muitas filmagens, muitas coisas que eu nem lembro que era eu que tava lá fazendo isso. E aí quando chegou dentro do próprio lugar onde teve as aparições dele lá de São Miguel Arcanjo, eu comecei a chorar. Só que subindo o morro, eu uso lente de contato, subindo o morro, parecia que meus 2 olhos estavam cheios de areia, cheio assim, ó. E eu tive que parar o carro para poder tirar as lentes, porque eu não conseguia enxergar. E quando eu cheguei lá dentro daquela igreja, naquele lugar, veio um grito assim no meu ouvido muito forte: hoje os teus olhos são para mim. E ali eu comecei a chorar, mas era um choro desesperado, que tava tendo uma missa lá em italiano, e as pessoas chegaram a me tirar de lá e me colocar numa outra salinha assim com uma corda, porque era muito forte. E eu só pensava nisso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E fui pedindo aprovações. Eu falei, se tu realmente quer que eu faça isso, então tu me mostra, e mais sinais, toda hora, pedindo sinais, sempre desafiando. E aí fui parar num outro lugar, depois do Monte Gargano, fui pra Roma, e lá em Roma, cheguei num castelo, que eu nem sabia que existia esse castelo, fui levada assim, ó, direcionada, guiada lá. E quando chegou nesse castelo, lá embaixo, eu já tinha pedido, feito muita oração por todo mundo. Aí quando chegou lá embaixo, eu falei, não, São Miguel, agora é eu e tu. Agora realmente eu quero uma prova de que isso vai curar. Porque eu não quero aparecer, eu não gosto de vender, eu não preciso disso. As pessoas que me conhecem sabem que eu não preciso disso. Então assim, tu vai ter que me dar um sinal de que realmente isso vai curar as pessoas. E aí eu descobri que a história desse castelo é que o povo de Roma passou por uma peste muito grande e ele apareceu no céu dizendo que ia curar o povo de Roma. E eu, desafiando, né, como sempre, falei, ou tu aparece no céu para me dar certeza de que isso realmente vai curar hoje, aqui, nesse momento, ou eu não vou fazer mais nada. E fui subindo aquele castelo, fui me arrepiando, fui sentindo coisas que, né, não as mesmas que eu senti no Monte Gargano, mas o que eu sentia quando eu acordava dos sonhos. Meu coração acelerava, minha boca secava e eu me sentia como eu tinha que fazer alguma coisa. Sempre que eu sonho, eu acordo como se eu tivesse que fazer alguma coisa. E eu me sentia assim, subindo o castelo. Quando chegou lá em cima, um dia lindo de sol, um dia incrível, maravilhoso, muitos turistas. E aí eu subindo, eu falei assim, não vai ter nada lá no céu e eu tô livre dessa missão. E quando eu cheguei lá em cima, um baita de um arco-íris, bem atrás da imagem de São Miguel Arcanjo. E quando ele veio para dar o nome da Arcura, né, a primeira coisa que ele falou é ar de arco-íris, que é exatamente o que eu vejo nas pessoas, a cor, né? Às vezes tem várias, às vezes tem uma, às vezes tá escura, às vezes tá clara, mas enfim, eu sempre associava que as pessoas eram arco-íris. E ali eu vi que era o sinal dele no céu, que era para mim continuar a missão, e chorei muito mesmo, e falei para ele que até o último dia da minha vida eu ia levar isso como um propósito para minha vida, né? Independente do que aconteceria, né? Até um dos propósitos meus era esse, né? De fazer com que esses produtos pudessem até dar alguma renda para poder eu fazer a máquina que ele quer que eu faça, que é uma máquina com 5 tipos de terapias que já tá também sendo desenvolvida, que é outra coisa também que por mim não aconteceria, mas eu sei que é uma missão e eu vou fazer. Muitas pessoas me falam, né? De segue, faz. Tô lendo muito sobre isso, sobre missão, sobre escolhidos, porque eu não quero acreditar que eu seja essa pessoa, mas é muito forte da forma que tá vindo, de pessoas muito espiritualizadas me falando isso, que não tem como eu não acreditar. São muitos sinais, muitas coisas mesmo, né? Até minha história de vida, né?
A Arcura, até a forma de passar ela, sempre que ele vinha trazendo, desde as ervas eu escutava barulhos, era uma floresta, mas eu escutava barulhos, e eu sempre gostei de me conectar. Então assim, tudo o que eu faço tem uma conexão. Eu vou tomar água, é saúde, 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 desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu tomo banho. E esse produto, ele também tem um ritual, que ele vai ser feito através de uma frequência também, que é pra gente se conectar com ele. Então essa frequência são 3 frequências em uma, que é normalmente o que eu acordo sempre escutando, sempre. Hoje eu durmo escutando essa frequência, porque ela me faz bem, ela me faz muito bem, ela me eleva assim, né? Então tem uma frequência aonde as pessoas vão poder estar botando essa frequência e fazendo aquilo que ele quer que faça, que é passar no ambiente para tirar energias pesadas, transmutar, fazer com que a energia fique mais leve, e também no corpo etérico. Então assim, são 2 produtos, um é pro campo áurico e o outro é pro corpo etérico, né? E são produtos que não são meus e eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sei que cura, porque eu já tive inclusive demonstrações, não só nos meus clientes, mas pessoas que me ligaram pedindo, Gi, eu acredito nisso, me dá. E a pessoa foi e passou na casa inteira e diz ela que dormiu quase 2 dias direto de tanta paz e energia boa que ela sentia. E eu mesma, né, dei aquilo pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que isso cura mesmo? Será que... Então assim, ó, eu sou a pessoa que eu mais desafio, eu sou a pessoa que mais poderia não acreditar nisso, porque eu realmente, né, é um pouco Santo Tomé, assim, sabe? Pelas coisas que eu escuto e vejo o dia inteiro. E eu tô acreditando e eu sei que isso flui, eu sei que isso dá certo, porque só de mudar, né, essa energia que a gente tem no nosso corpo, já é tudo. Porque quando essa energia, ela tá pesada, não chega coisas boas. E nem aquilo que tu tá sentindo de ruim também vai embora. E esse produto, ele veio pra isso, pra transformar realmente a nossa energia, que é o que eu escuto na minha sala o tempo inteiro, né? Não tô bem, a minha energia tá fraca, me sinto esgotada, não tenho vontade de trabalhar, né? As pessoas parece que me sugam, eu também me sinto uma má companhia porque eu não tô com a energia boa. E assim, ó, as pequenas demonstrações, né, que eu tive até agora com o produto é inacreditável, assim. A gente vai fazer o lançamento desse produto, a gente quer mais aqui as pessoas usem e que sintam exatamente o que eu sinto, porque se for isso, já vai ser perfeito.